Vamos começar por esse jogo, então, justamente. Né? A Itália consegue, no último lance, o empate com a Croácia. Para quem não estava acompanhando, antes desse gol, quem estava passando era a Croácia. E a Itália estava indo para a última, quer dizer, para a definição da fase de grupos, à espera de outros resultados para ver se classificava entre as 4 melhores terceiras colocadas. Até que o Mattia Zaccagni, atacante da Lazio, ele fez esse gol no finalzinho e colocou a Itália, atual campeã da Eurocopa, na próxima fase. Clarinha, você também recebeu tantas impressões ruins dessa seleção italiana como o Arthur Quesada? Não tão ruins quanto Quesada. Não acho que é uma das piores seleções da Itália dos últimos anos, porque eu acho que nos últimos anos a gente teve seleção de Itália muito pior, sim. Eu acho que é uma seleção que ainda está num momento de transição, num momento de evolução até taticamente, é uma mudança grande de filosofia do Spalletti. O Spalletti ainda não encontrou o time ideal. Eu acho que é uma Itália que tem muito talento. Eu acho que se a gente pega individualmente, é uma seleção que tem muita possibilidade, mas é uma seleção que não está pronta. É uma seleção com talento para chegar numa final, para ser favorita, de jeito nenhum. Mas é uma seleção, eu acho que se não tivesse passado para mim, sim, seria uma decepção. Mas, para mim, o primeiro jogo da Itália na fase de grupos foi bom, não foi ruim. Claro, não foi um jogo maravilhoso, como, por exemplo, eu acho Contra a que a Espanha. Albânia. Isso, contra a Albânia. Foi um bom jogo. Contra a Espanha, eu acho que a Itália jogou contra, para mim, o que é até agora a melhor seleção da Eurocopa. E foi totalmente dominada, isso é verdade, mas eu acho que são estágios de maturidade completamente diferentes das duas seleções. E o primeiro tempo hoje da Itália também não foi horrível. Foi um primeiro tempo que a Itália poderia ter marcado, poderia ter feito gol. Mas, repito, individualmente, para mim, uma seleção talentosa e eu acho que é uma seleção que, não agora para a Eurocopa, mas eu acho que é uma seleção que pode evoluir e que tem potencial. Não acho que é uma das piores seleções da Itália que eu já vi assim nos últimos anos, não. Se a gente lembrar a seleção treinada pelo Giampiero Ventura, a que não classificou para outra Copa, né? Não essa anterior, porque eu acho que essa anterior teve um contexto completamente diferente. Essa seleção de agora tá coisa bonita. Pô, mas assim, Dona Clara Albuquerque, que me desculpe, eu discordo de quase tudo. Não tem problema nenhum. Estamos aqui para isso. Eu não vejo talento, cara. Eu não vejo talento. Eu vejo Varela. Que não assim, o Di Marco fez uma grande temporada. Ele virou fumaça na Euro, né? A primeira coisa que ele faz na Euro é com 10 segundos dar um gol para o adversário de lateral. E a partir daí ele piorou. Não conseguiu jogar bem nem um minuto. O Bastoni é completamente diferente do Bastoni da Inter. Assim, não tem nenhum tipo de aproximação, não deve ter uma bola longa no torneio até aqui. O Barella, sim, tem alguma coisa. Na frente, é uma falta absoluta de qualquer jogador que dá a sensação que vai levar perigo. Não é que eles não levam perigos, que dá a sensação que vai levar perigo. Scamacca, Fratesi, Chiesa, Pellegrini, eles pegam na bola. Eu tenho pouquíssima coisa a fazer de levantar a sobrancelha e ver o que vai acontecer na televisão, porque dá a sensação que não vai acontecer nada e não tem acontecido. Começou no 4-3-3, que é mais a lá Spalletti, né? Hoje mudou para o 3-5-2 e piorou. Assim, o 4-3-3, acho que das 2 rodadas iniciais, pelo menos, atacava bem pelos lados com o Di Lorenzo e o Di Marco, pelo menos eles tinham campo para correr, hoje nem isso eles tinham. Então, eu não vi nada na Itália ainda, nem talento, nem organização. Hoje, a gente viu luta nos 15 minutos finais, porque antes disso, tão pouco, né? Assim, um time completamente apático. Os 15, 10 minutos finais, eles Scamacca, Chiesa e o Calafiore aí numa aventura, uma excursão no último lance do jogo, para conseguir achar o Zaccagni e o gol. Mas eu não vejo nada, hein? Não vi nada. A partir daqui é outro campeonato, pode lutar, a Itália normalmente chega assim, historicamente, pipipi, pó. Mas eu não vi nada. Mas então, Arthur? o que eu falei de Claro. talento, eu concordo com o Marcelo no sentido de que eu não acho que é uma seleção que dá boas sensações para avançar muito nessa Eurocopa, isso eu concordo. O que eu digo que eu acho que é uma seleção que tem talento é que, por exemplo, o Calafiore é um zagueiro muito bom. O Di Marco é um lateral, enfim, ponta que seja, a forma como ele joga, a depender da função, muito bom. O Bastoni é um zagueiro muito bom. O Barella é muito bom. Assim, eu acho que tem
de talento. Eu só acho que é uma seleção que está mudando de geração, de filosofia, e que nem maturidade, nem organização ainda tem. Mas eu acho que talento tem sim. É que eu tenho uma régua quando eu falo de Itália, que isso para mim não é talentos individuais comparativamente com a história desse país, né? E aí, obviamente, que a gente tem que usar a Itália como a referência para a Itália, né? Então, eu vi muito pouco da parte organizacional. Hoje parecia que todo mundo estava correndo para todo lado, diferente do que tinha que fazer. O Darmian na ala, o lateral esquerdo, hoje não entendi muito bem. O Di Marco teve algum problema? Ele era dúvida. Não estava bem. Mas assim, o Darmian fez a esquerda muitas vezes na Inter, né? Eu sei que fez, mas... Inclusive que ele começa a temporada anterior de titular e o Di Marco toma a posição dele. Mas hoje, enfim, matou as jogadas por ali, né? A bola chegava nele e voltava para trás. Não tem um cara organizador no meio campo, e aí eu não estou nem... Né, se a gente pegar historicamente, estou falando do Pirlo, mas você não tem um Rodri, você não tem aquele número 5, que na Europa a gente chama de 6, que é um cara para fazer essa bola girar legal no meio campo, você não tem grandes atacantes, e mesmo nessa seleção que a Clara citou aí, que não se classificou, tinha alguns talentos individuais na frente, que hoje eu não vejo, cara. O Scamacca é um jogador que foi bem na Atalanta na temporada, mas não faz muita fumaça. Eu não tenho memória de ter visto uma Itália tão fraca. Assim, acho que é uma das piores que eu já vi, realmente. E na questão da entre-safra, eu respeito. Tá? Não estou falando que a Itália acabou, porque eu já vi um monte de gente também. A Itália acabou. Não, é uma entre-safra, é um trabalho novo do Spalletti. Mas peraí. Mas dá para a gente criticar dá para a gente criticar nesse nível, porque foi realmente uma fase de grupos onde a Itália não foi Itália, e a Itália poderia hoje ter perdido o jogo tranquilamente, porque a Croácia fez um jogo dentro das limitações croatas, que também foi mal durante toda essa fase de grupos. Eu acho que fez um jogo até ok perante os outros 2 jogos que tinha feito. É que é curioso quando você olha e chama isso de entre-safra com razão. A Itália bate no título da última Euro, mas vem de poucas participações em Copas do Mundo. Então, assim, já tem 10, 14, 12 anos aí que a Itália não consegue ter uma sequência, né? Como que o time campeão da Euro já passou, né? Por que não houve uma continuidade maior? O que está acontecendo que a Itália não consegue... Hoje eram 4 titulares da Inter, se não me engano, né? Olha como o contexto também importa no futebol. Esses 4 jogadores no time organizado da Inter de Milão rendem muito mais. Então, para mim, é algo que eu ainda não consigo decifrar, como que a Itália não consegue coisas mínimas, né? Assim, sofrer para passar na fase de grupos de Eurocopa, não conseguir classificação para a Copa do Mundo por meio das eliminatórias da Europa, que são fáceis. Enfim, são questões que eu acho que vão para além desse time que está em campo. Custa formar jogador, né? Há muito tempo a Itália custa formar jogador. Assim, onde saíam atacantes, especialmente, muito potentes, que resolviam. Historicamente, a Itália é um país de atacantes. De Paulo Rossi, Schillaci, depois Del Piero, Vieri, Inzaghi, e que decidiam, para nem falar de Roberto Baggio, que é mais cerebral. Mas sempre foi um time de atacantes e que hoje é o Scamacca, sabe? Assim, um jogador que já bateu num nível acima, que é a Premier, não deu certo e voltou, e que não consegue formar nada. Assim. Não tem um jogador de drible, de sensação, essa sensação de que vai driblar, vai no fundo, vai ter uma jogada de fora da área. O grande jogador da Itália é o motorzinho, é o Barella. É um jogador de dar ritmo, mas não tem um jogador decisivo. Tem quem vai pegar... Assim, você pega a Inglaterra, tem um tanto de talento individual. A Alemanha tem muitos talentos individuais. A França, outra coisa é se vai formar time ou não. Mas a Itália não tem talento individual na frente para ganhar jogos. Então, vai empurrando e vê até onde chega. Mas não tem ninguém na frente revelado há muitos anos, porque é um país que parou de ser formador há muito tempo. Assim, os clubes italianos tiveram um processo de sucateamento imenso nas últimas décadas, que não consegue ter uma identidade para formar jogador mais. No ataque seria, eu acho que o jogador para isso seria o Chiesa, mas que fez uma temporada que eu acho que alguns jogadores, em especial falando aqui do Chiesa, sofreu com uma temporada em que ele não foi desenvolvido, em que ele estava num time com um técnico que não conseguia potencializar
a forma como ele joga, então acho que a temporada dele não foi uma temporada tão boa, e isso também se reflete na seleção, mas eu acho que é um jogador que tem talento. Eu acho que o Scamacca é muito bom atacante. Eu acho que ele, claro, não é um outro, como outros atacantes que vocês citaram, mas eu acho que é um atacante que pode ser titular numa seleção italiana, mas para mim o maior problema são os jogadores em torno do Barella. Eu acho que se a seleção italiana tivesse outros 2 jogadores ao lado do Barella com uma qualidade próxima do Barella, ou no nível do Barella, eu acho que a gente veria uma seleção bastante melhor em termos de, enfim, de controle de jogo e etc. Mas eu assim, eu ainda discordo. Eu acho que é uma geração que não é a geração mais talentosa da Itália, mas eu acho que é uma seleção que tem talento, sim.